Boa tarde, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez, quinta-feira. A saidinha se aproxima. Pilinganga perguntou-me se a minha vinda é de paz. Como assim? Que não tem guerra. Guerra só está no altar. Dificilmente nas lives. Antes, né? Quando me provocavam. Agora, todos os provocadores fugiram, têm medo. Até os que vêm me questionar, vêm com truque e com receio. Vêm mais dissimulados, prudentemente, porque eles sabem que não se pode despertar um leão adormecido. Chega a ser mais perigoso do que o leão acordado. Deitou-se, encurvou-se como leão e como leoa. Quem vai o despertar? Benditos são aqueles que o abençoarem e malditos são os que o amaldiçoarem. Então, o leão está calmo. Como diz o brasileiro, ninguém tucutou, não foi tucutado. Já começou uns contra os outros, tombou um peixe grande. Qual peixe mais que tombou? Qual desses aí? Hoje a live vai aquecer, os inimigos estão expectantes. Quinta, como vai falar desta vez? Como assim? Hã? Uns contra os outros, o que aconteceu? Rodolfo disse que tombou um tubarão. Qual é o nome do quem? Ah, cutucou. É cutucar, né? Ah, qual desses Nandou? O Nandou mesmo de Angola. Antes eu tinha medo de assistir o pai Elias, mas assistia a si mesmo. Pessoal, morreu quem? O grande Pitbull. Neuza Camará. Não posso rir. Morreu Nandou, mestre. Ah, Dario. Os que estão lá fora que estão me dando informação. Veja, Dario, Pilinganga, Camará, Pessoa, Menucha. Então, devo desejar somente os meus pésames, né? Os meus pésames. O que é que vocês queriam? Tenho que desejar os meus pésames. Desejo as minhas condolências. Pois a palavra de Deus é verdade. Se o ímpio não se converter, Deus já afiou a sua espada. Pois o machado já foi colocado na raiz das árvores. Toda árvore que não der fruto vai ser cortada. Aquele que mata com espada, vai morrer. Aí vai entrar muita gente hoje. Mas o que aconteceu então? Pronto, é só uma pergunta, hein? Humanamente falando, né? Mas nós sabemos o que aconteceu. Isso é o que então? Morreu quando? Hã? Maria Lúcia disse a voz do apóstolo hoje é voz de guerra. Não, então bora bem. Vim mesmo só para fazer uma live natural, normal, como sempre. Não podemos nos alegrar pela morte do ímpio, né? Como está escrito, que nem mesmo Deus tem prazer na morte de um pecador. Agora, não pensa que estou aqui a dizer e ficar a lamentar aí como os hipócritas fazem. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Qual é a palavra? Vocês conhecem a palavra. Cada um morre pelos seus pecados. Agora, é triste. É triste porque esse será o fim de todos os pecadores. O problema não é o desaparecimento físico. O problema é a morte. Há uma diferença muito grande.
Hã? Às 12 horas e 45 minutos da noite ou da agora. Então agora, hoje mesmo. Meu Deus. Os meus pésames. Eu acho que a família dele deve estar aí também a me acompanhar. Então já estou a antecipar as minhas condolências. As minhas condolências à Assembleia Nacional, ao Presidente da República, ao Partido dos Camaradas e à família em particular e todos seus amigos queridos. O problema não é morrer. O problema, aliás, não é desaparecer, é morrer. Uns dormem e outros morrem, mas todos aparecem. Chama-se desaparecimento físico. Isto é, sair da cena neste mundo físico. Sair dessa geografia para entrar numa outra geografia que é espiritual. Então, por isso chama desaparecimento físico. Mas, dentre os desaparecidos, uns morrem e outros dormem. Uns dormem e outros morrem. Agora, quem dormiu vai acordar. E quem morreu continuará morto e eternamente. O que é isso, dormir? Dormir é um homem que foi salvo pela misericórdia. Digo misericórdia porque o homem teria pecado um dia, mas um dia achou a salvação e foi perdoado, foi liberto do pecado e se tornou uma nova criatura. Mas como a vida na terra é como um sopro, é como as ervas que nascem pela manhã, dá flores, depois a erva seca também consigo a sua flor. Mas há uma eternidade para o ser humano. Por isso, enquanto os homens estão aqui no mundo físico, material, precisam trabalhar para a próxima eternidade. Uns entram na eternidade mortos e outros entram na eternidade vivos. Existe a eternidade dos mortos e existe a eternidade dos vivos. Aquele que dormiu ou então desapareceu e era vivo porque recebera o Espírito vivo, então esse vai dormir para a eternidade dos vivos. Mas aqueles que em vida não se aprontaram conforme a palavra de Deus, brincaram com as suas vidas, então esses morrem, desaparecem e morrem. E a morte aqui não é o desaparecimento físico. O desaparecimento físico sim, mas não existe desaparecimento espiritual. Ambas partes desaparecem, os justos e os ímpios, mas porém ambas partes permanecem. Então, morte para aqueles que desapareceram fisicamente e não nasceram de novo é a condenação eterna. Então, essa é que é a diferença. Por isso, a morte do justo, essa é a linguagem terra a terra, que o justo não morre. Ou então o desaparecimento físico, a sonolência, o dormir do justo agrada a Deus. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso Jesus, para explicar bem esse fenômeno, falou com a linguagem terra a terra. Lázaro está morto. Primeiro lhes disse que Lázaro estava a dormir. E eles não entenderam. Então Jesus teve que falar na linguagem humana da terra, que isso que vocês estão a pensar que é sono para alguém que estava no estado de coma e que assim recuperou e agora está a dormir. Não, está morto. Morreu. Mas eu vou lá lhe despertar. Só se desperta quem dorme. Lhes falou que morreu porque precisavam eles entender. Então eu também estou a fazer entender. E entenderam? Agora, eu já avisei. Eu não quero fazer isso como uma mensagem de falar de alguém que morreu. Não. Sei que vocês vieram. Já vi aí as perguntas e tal, não sei quem. Alguém até disse que hoje a live vai ter muita gente, não sei quem. Até mesmo no Zoom também.
Eu sei disso, quando morreu Francisco, o Zoom estava cheio, não sei o quê, mas vocês estavam a pensar que o que eu vos falei é mentira. É verdade. Que a espada se ergueu, o machado desceu, a era está a ser limpada, o juízo caiu sobre a terra. É pena que as pessoas amam mais o mundo do que querem, não amam a Deus, não do que. Para eles não é do que. Amam o mundo e odeiam a Deus. Então, Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito. Enviou Jesus Cristo para desviar da condenação eterna aos humanos. Mas eles não querem. Eles querem preferir nas suas feitiçarias, na prostituição, homicídio, skindoc, no amor às riquezas, tudo isso, do que renunciar ao mundo e amar o homem da cruz, como eu fiz e você também. Então não se espera outra coisa. Quando alguém morre, vocês estão a lamentar, coitado, coitado. Bom, é normal, humanamente falando, faz parte da humanidade. Mas não ajuda, não muda nada. Sabe quando é que as pessoas deveriam lamentar? Você que é nascido de novo, deverás lamentar pelas pessoas que estão em pecado. É agora. E essa lamentação ia se transformar em uma oração. E esta oração levaria a Deus, não salvar as pessoas, mas convencer as pessoas. Aqueles que se deixarem convencer, então vão se arrepender dos seus pecados e vão se salvar. Senão, quando as pessoas morrem, tadinha, coitado, era jovem porque tinha muito para dar. Não tem outro caminho senão a morte. O pecador não escapa. Por isso Jesus disse, vocês não vão escapar da condenação do inferno. Quais são? Quais eram e hoje também são? São os escorpiões e as serpentes, ou então os filhos do diabo. Mesmo João também falou isso, né? Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Eles querem escapar do inferno, querem fugir da ira de Deus, querem escapar da condenação, vivendo em pecado. Não é possível. Tem que nascer de novo. Eu até apelei. Então, esquecemos o assunto e tratamos outros assuntos. O assunto do dia. Parece até o que eu preparei tem alguma relação com o que nós acabei de falar aqui. Não que foi preparado para esse fim, mas é uma revelação. Agora, aquele que revela, revelou para esse fim, né? Cântico da Vitória. Fecha só, por exemplo, eu estava a meditar agora, antes de vir, depois que terminei a oração, e fui levado até essa mensagem, que é para vos dar agora, Cântico da Vitória. Olha só. A vitória do cristão. Que diremos, pois, a estas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja só. Se Deus é por nós, quem é que será contra nós? O grande problema é a letra. Quando Jesus disse que a carne matava, e o Espírito em Paulo disse que a letra matava, e ainda mata, é verdade. Veja só essa palavra. Pode matar. Não que a palavra mata, mas alguém que anda morto e vai confiar nesta palavra e não vai ver o resultado dessa palavra, ou os benefícios. Isso é a letra, é a carne. O que é isso? Explica bem isso aí. Alguém que não tem Deus, não conhece Deus. Alguém que está morto no pecado e vai tomar as promessas de Deus como suas. Todas, não só essa. Então, é uma confiança no desleal, é uma vã esperança. Não haverá resultado, não haverá conquista, não haverá bênção, não haverá resposta da parte do alto, porque é letra, porque é carne. Alguém confiou na herança alheia. Então você é filho do vizinho.
Você quer discutir a herança com o filho do teu vizinho? Você não é filho, você é um simples vizinho, você é um primo, você é um neto, você é um sobrinho. Você quer discutir a herança com o próprio filho? Não. Então, por isso, todas as promessas é uma herança. Veja esta promessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós, que somos de Deus. Por isso Paulo começa a ser por nós. Quando é que Deus é por nós? Quando nós somos por nele. Não é por ele, nele. Ele é que é por nós. Nós não é por ele, não. Quando nós somos dele, quando nós estamos nele, quando nós o amamos, quando nós o conhecemos, então Deus será por nós. O que é isso por nós? Aqui está tudo. Nosso Deus, nosso protetor, nosso guarda, nosso ajudador. Ele trabalhará para nós. Há um Deus que trabalha para o bem do seu povo, daqueles que o amam. Aleluia. Ó Israel, aquele que te guarda não toscaneja. Não te disse eu, esforça-se e tenhas bom ânimo, porque eu serei contigo onde quer que tu fores. Aos céus, não aos alheios. Então, se é Deus por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não é que não haverá contrários. Não é que não haverá opositores. Não é que não haverá inimigos. Não. Mas os contrários, os opositores, os inimigos, não vão nos vencer. Não vão nos derrotar. Não vão nos destruir. O próprio Deus que disse que se Ele é por nós, quem será contra nós? Levanta, permite que haja pessoas contra nós. Opositores, adversários, inimigos, sei lá, contra nós. Mas não vão prosperar nos seus intentos. Por isso está escrito. Teus inimigos por um caminho virão contra ti. Eles vão vir contra ti. Mas por 7 caminhos fugirão feridos diante de ti. Por quê? Porque o Senhor é por ti. Ele vai despedaçá-los. Deus ele lhes deixa vir e depois lhes turba, ou então lhes perturba. E sairão feridos, dispersos. 7 caminhos significa dispersos. Vieram organizados, vieram cada um com seu caminho, em fuga. E feridos. Porque Deus é por nós. Então é só entender isso. Mas infelizmente, uma geração perdida, uma geração de escravos, uma geração religiosa que não conhece a Deus e vem e diz e repete o que Paulo falou. Eu tenho chamado esses cristãos ecos, os ecos do Evangelho. Tinha um programa aqui em Angola, no tempo da guerra, que se chamava Ecos. Ouviu? Esteve? Ouviu? Porque é rádio. Ecos do Evangelho. Ok? Angolano. Naquele tempo, da Coepa, Ecos do Evangelho. Na Rádio Nacional, dava cobertura nos 4 cantos de Angola. Ecos. Olha, perdemos a live. Tive que fazer tudo para voltar a uma outra live. Era muito difícil, por quê? Porque a primeira parece que estava... Você estava ainda de pé, né? Eu não conseguia reativar a primeira, mas também não conseguia fazer outra. Não, na altura, antes de começar esse, quando eu saí do ar, estava esperando. Recebi agora uma mensagem. Enquanto estava esperando que vocês entrassem, alguém me mandou uma mensagem a dizer: boa tarde, apóstolo Marcelino. A única pessoa que pode me ajudar neste mundo é você. Conheci um varão, começamos a trocar fotografias e tal. Depois me pediu fotografia nua. E disse que ele iria enviar também a dele. Depois mudou. Começou já a lhe pentear, né? Essas mulheres também. Mas essa fraqueza toda... Diabo sabe controlar o ser humano. Já lhe penteou 5 vezes. Olha, tens que mandar dinheiro outra vez. Mandou.
tem que mandar mais, não chega. Mandou, tem que mandar mais, não chega. Mandou, tem que... 5 vezes. Eu creio que alguém lhe falou que o único que pode te ajudar é esse homem aqui. Eu não respondo mensagens, nem atendo. Eu vi o conteúdo da mensagem e fiquei tocado. Olha a resposta que eu lhe dei. Manda-lhe a minha foto e depois, com esses dizeres, Elias vai te perturbar. Ele, como não é, eu entendi que não é da igreja, não lhe falei para mandar o decreto. Ele não sabe. Só lhe falei com esse dizeres, Elias vai te perturbar. Olha, ele me mandou mensagem, vou mandar agora mesmo, já já. Oh, meu Deus. Tem uma live aí. Meu Deus. Os meus dentes estão todos amarelados, tipo ouro. Eu estava a ver aquela live. Mas isso é o que então? E a história se repetiu aqui. Também estava a falar, virou tudo amarelado. Tive até que fechar a boca. Estás a rir na boca de comer. Conhecem pessoas. É mesmo assim, né? Estão a sofrer. Eles têm aqui no Brasil, tem lá um cantor que na altura não havia nem redes sociais, já avisava. Quem conhece esse cantor aí? Não se encontra um grande amor no passatempo. Ágata, conhece esse cantor, né? Eles querem encontrar o grande amor no que é nas redes sociais. Brincadeira, pá. Se até no passatempo onde você vai lhe ver, vai lhe tocar, que ele existe, hoje mais com pessoas falsas. Se no passatempo você está a ver que está aí, é um varão bonito, é uma varoa formosa, estás a ver, vão trocar impressões. Você não consegue encontrar um grande amor. Agora é mais já mesmo aqui. Estão a passar mal. Até a ministra não escapou. Tem uma ministra também que passa aquele rapaz, lhe mataram, né? Assim eles assassinaram aquele rapaz aí. Infelizmente. Então, Johnny, as próprias mulheres é que são culpadas. Eles merecem. Essa aqui lhe ajudei porque veio buscar socorro. Ele me disse que a única pessoa que pode me... Se fosse da igreja, não ia lhe atender. Se fosse crente, que tem o número dele gravado e já trocou impressões comigo da fé, não ia lhe atender. Ia lhe dizer, vai lá no teu pastor para te atender. Mas é um número estranho. Só nos dizeres dele já se viu que ele não me conhece. Alguém lhe mostrou. Me conhece só assim, assim, assim. Alguém lhe falou que lhe deu o meu número. Por isso lhe ajudei. Você me segue ainda, você vai entregar o teu corpo a um homem. Vai tirar fotografias. Vem aqui, não sei o quê. Você ouviu? Todos os domingos eu estou a avisar aquela jovem. A próxima, se você fazer mais isso, não vou orar para ti. Aquele que meteu a árvore de Natal, não quer? Em casa e ficou maluco. Ele jurou que nunca voltaria a fazer mais isso. Ok? Daqui a pouco vou fazer o mesmo com pessoas que estão há muito tempo na igreja e estão sempre com unhas de demônio. Quando eu ver há muito tempo, aqueles que já andam há muito tempo, vou lhe falar, vai sentar, hein? Vocês gostam de brincadeira? Vocês andam a pensar que o evangelho é brincadeira. Os novos, sim. Eu não estou a falar que não vou orar para as pessoas que vão com... Não, estou a falar muitos anos. E não é meses, anos. 2, 3 anos. Está sempre a pintar. Eles até são inteligentes, né? Quando chegam diante de mim, fazem assim, olha aí. Você põe a mão, você sente o lixo brasileiro. Que os brasileiros não aceitam. Dizem que é da Índia.
Hã? Então, nós vamos continuar com a nossa aula do ensino. Eu estava a falar a respeito, se Deus é por nós, quem será contra nós? E por que muitos, acreditando nessas palavras e outras, têm se decepcionado? Porque Deus nunca foi por eles, nem com eles. Para Deus ser por você, tu tens que ser com Ele. O que significa ser com Deus? Tens que andar com Deus. Tens que ser de Deus. Tens que amar a Deus. Tens que viver Deus. Então, Deus responde às nossas ações. Deus responde às nossas atitudes. Deus responde às nossas orações. Deus responde à nossa fé. Então, a resposta de Deus é o cumprimento das promessas de Deus. E as promessas de Deus é a herança de Deus, o Pai, para com os seus filhos. Não é para com a criatura. A criatura não tem herança nenhuma. Mas a criatura que nascer de novo, ele tem direitos consagrados no Calvário. Então, por isso, Paulo, no Espírito, escreve que se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu provei isso na terra. Até então, a palavra de Deus para vocês foi uma anedota, uma história, uma filosofia, uma ciência, ciências humanas. E eu vim fazer com que a palavra de Deus voltasse como no princípio. Ele não deixou de ser, mas para essa geração a palavra teria se transformado em letra, por falta do Espírito. Quando não tem Espírito, qual Espírito? Espírito de Deus. Então, a mesma palavra, com as vírgulas respeitadas, ainda assim é letra. A letra é filosofia, é carne. Não há diferença entre a sabedoria dos homens ou então as palavras dos homens. Quando a palavra de Deus não tem espírito, não há diferença entre as filosofias, que são letras humanas. Não existe diferença. As duas não vivificam. E se não vivificam, fazem que matam. Por isso Paulo diz que a ciência faz que inflama. O homem, quando tiver muitos livros, fica inflamado. Inflamado de quê? De soberba. E a soberba é pecado, é morte, gera morte. É veneno que te mata. É gangrena. Então, mas aqueles que são de Deus, Deus é por eles. Então ninguém será contra eles. Eu disse que o que era letra, eu transformei em espírito, através do espírito. Estou aqui, eu sou com ele e ele é por mim. E quem tem sido contra mim? Por um caminho vem, por 7 caminhos fogem, despedaçados. Por isso eu disse que eu fiz com que a palavra outra vez se tornasse eficiente e operasse com eficácia e eficazmente. Isto é poder. Power. Não somente a mim e todos que amarem a sua vinda, como disse Paulo. Todos que amarem a Deus, a palavra de Deus será poderosa. Mas os que não amarem a Deus, a palavra de Deus será um mero eco. Eu estava a falar, olha, eles ficaram chateados porque eu estava a fazer lembrar os angolanos do eco do Evangelho. Não esqueci nada. Eu fiz uma pergunta. Quem é que se lembra do programa que passava na Rádio Nacional naqueles tempos da guerra, Ecos do Evangelho? Tinha cobertura em todas as províncias, ou então nos 4 cantos de Angola. Veja só já o nome do programa, Ecos do Evangelho. Em vez de dizer a voz do Evangelho, eco do Evangelho. O que é um eco? Eco não é voz real. O eco não é voz verdadeira. O eco é a repetição da voz. Adelino Savita se lembra,
Sou o único mais velho. Só somos dois, né? Os outros todos são jovens. Do tempo de 90 e 2000. Maria Beca também se lembra. Ecos do Evangelho. Então, nós temos que ser uma voz. A voz de Deus na terra. E quando é que seremos voz de Deus na terra? Quando a palavra de Deus na nossa boca é verdade. E quando é que a palavra de Deus será verdade na nossa boca? Quando nós o amamos. E se o amamos, então temos o Espírito dele. E se temos o Espírito dele, somos dele. E se somos dele, temos herança. Oh, que coisa linda. Silva, Suane, Albertina, todos esses conheceram ecos do Evangelho. Preste atenção. Sabe por que ninguém será contra nós? Não, porque ele é por nós, sim. E sabe por que ele é por nós? Para ele ser por nós e para nós, ele sacrificou o seu filho. Ele deu Jesus, o seu filho. O entregou na morte. Estão a entender? Então, se ele nos deu Jesus, e Jesus morreu na cruz por nós, o mais difícil é qual é? É te socorrer você ou entregar o seu filho à morte? O mais difícil é qual? É te abençoar, te proteger, te fazer bem, te guardar a você? O mais difícil é o que ele fez. Deus amou o mundo de tal maneira e ele manifestou seu amor através da morte do seu filho. O amor de Deus para com o mundo não foram palavras. E Deus disse, eu amo o mundo. Ele mostrou esse amor. Tenha que haver um resgate, uma redenção, para que os amados, ao responderem o amor com que ele os tem amado, o sangue do Cordeiro, do Redentor, do Remidor, pudesse perdoar, purificar, libertar, limpar, salvar o pecador. Por isso Paulo vem e diz assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Ele não poupou seu filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Como? Como ele vai rejeitar-nos, entregar todas as coisas, se ele não rejeitou entregar o que é mais precioso que ele tinha? Te dar dinheiro é o quê? É difícil? É o precioso? Não. Te dar saúde, te proteger, te guardar, te livrar, te exaltar. O mais difícil, o mais precioso o que ele fez, deu o seu filho. Então como não nos dará outras coisas, se até o que é impossível se tornou possível? O difícil. Ouvis? Como não nos dará todas as coisas? Então, isso é muito forte, pá. Não está fácil a live. Eu estou a ver até as vossas mensagens entram, caem. Eles estão a pensar que se eles pudessem, não me dariam nem espaço para hoje falar ao mundo. Estão a pensar que viria aqui para fazer festa. Eu não faço festa. Desde só, por exemplo, o dia que morreu Francisco. Até padres e madres, estava lotado aqui. E queriam que eu lhes explicasse. Até mandaram uma para vir me fazer perguntas. Foi naquele dia, né? Ou aquele outro dia? Confirma aí. Eu acho que sim, né? Eu dei a minha pregação naturalmente. Mas foi aquele dia, ok? A minha pregação foi naturalmente. Eles estavam espantados. Oh, não está a falar nada. Não tá... O mais importante é o acontecimento. Como diz aí o pastor, aí o quem? Que não adianta repetir essas palavras. O mais importante é no ringue. Falar ou não falar. Aquele foi outro dia, né? Ok. Ou não falar. Isso não muda nada. Já aconteceu, aconteceu. Então,
Mas que, se vocês quiserem que eu vos explico, eu não tenho problema. Senão, agora eles estão a fazer, hein? A mexer a rede, não sei o quê, que é para eu não falar com o povo, não, senão ele vai, não sei o quê. Por isso, quando eles estão a apanhar, eu vi o outro que veio da Europa, estava com a muleta, depois a muleta escondeu diante do povo para mostrar que não está andando de muleta. Para quê? Nem apareceu mais o homem que estava com a muleta, foram esconder distante. Eles vão pensar que eu estou à procura ver a desgraça deles e começar a rir. Eu já disse que a desgraça deles é inevitável. Hipócritas. Ok? É no ringue. Se no ringue você perdeu a guerra, acabou. Quem te mandou vir para a guerra? Perdeu a guerra, morreu. E se viveres um tempinho, é só uma gracinha só. Depois vais para partir. A lei da guerra é essa. Aquele que for vencido se torna escravo daquele que o venceu. Ou então servo daquele que o venceu. Acabou. Entenderam? Então ficam aí, porque estou a ver o quem? A reação. Tivemos uma live já, tive que fazer a segunda live. Estou a ver as mensagens vossas aí a se desligar. Cada mensagem entra, cai, entra, cai. Mas não tem problema não. O mais importante não é hoje, é o amanhã. Mas o amanhã se constrói hoje. E eu já sei o que será amanhã. Porque hoje eu tenho garantia. Tenho êxitos. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Veja só. Nem mesmo o seu filho Jesus rejeitou entregar ao mundo para a salvação do mundo. Como não vai nos dar as outras coisas? E essas outras coisas é todas. Não é outras, todas. Eu estou falando em outras, aqui está falando todas as coisas. Quais são todas? Todas as promessas. Como disse o mesmo Paulo, as boas dádivas que provêm do Pai das luzes. São as promessas, a herança. E agora? Não pense que não somos acusados. Ele disse, quem tentará acusação contra os escolhidos? Ele não está dizendo que ninguém pode te acusar, não. Somos acusados, mas que justificados. Quantas acusações que não atiram sobre o nosso corpo, mentindo. Mesmo Jesus disse que por causa de mim, vosso nome vai mudar, de bom para maus. Quando isso acontecer, alegrem-se, porque assim mesmo também aconteceu com os profetas antes de vocês. Porquanto o vosso galardão é muito grande, por isso vai acontecer isso. Outro dia disse, mesmo nessa passagem aí, disse, no mal que vos falam, no mal que vos falam, apresente as vossas boas obras vão aparecer para ficarem envergonhados. Aqueles que dizem que somos maus, depois vão ver as boas obras, porque não há culto que não será revelado. Então, o que eu estou a querer dizer aqui, que existe acusação, a intentona acusatória, a acusação, e são várias. Nosso nome é chamado de mal. Somos acusados de todo tipo de quem? De acusação. Mas nós temos que permanecer firmes, porque temos um Deus que quem nos justifica. O que é isso? Deus que nos justifica. No mal que nos falam, vão ficar envergonhados e vão dar glórias ao nosso Deus. Quando verem o bem em nós, vão ficar envergonhados. Está a entender? Então Deus justifica os céus. Você não precisa se justificar a si mesmo. Eu não me justifiquei quando lançaram todo tipo de palavras contra mim, nos meus inimigos. Agora chegou a hora, estão aí. Essa semana, vocês se lembram, a semana passada eu falei, é pena. Eu disse assim, fiquei irado, não sei se é no altar ou aqui, eu acho que aqui. Eu disse, lembrei-me que me envenenaram.
todos que me envenenaram. Quem se lembra? Lembra, né? Isso passou na minha mente agora. Hoje. Não é brincadeira, não. Então, e outros seguirão. Eu até falei, quem mata a espada vai morrer. É isso que vocês que vieram para ouvir, né? Quem a espada mata, a espada vai morrer. Ninguém vai nos condenar. Aquele que nos justifica é que nos salva. Ouviu só? Quem os condenará? Quem? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja só, aquele Jesus que eles condenaram e lhe mataram, era para a nossa absolvição. Aquele Jesus que eles condenaram e lhe mataram, era para a nossa salvação. Aquele Jesus que eles condenaram e mataram, era para a nossa justificação. Então, quando eles nos condenam, se esqueceram que alguém foi condenado e depois nem a morte conseguiu lhe condenar. Lhe condenaram, lhe mataram e ressuscitou. E não somente ressuscitou, e foi convidado a se assentar à direita do poder, ou então para reinar. E não somente está a reinar, intercedendo por nós. Então ninguém consegue nos condenar. Ninguém, porque a justificação vem do alto, pelo sangue daquele que foi condenado por nós, pelas nossas transgressões. E agora, o mesmo Paulo disse, pode alguém nos separar do amor de Cristo? Uma pergunta, pode? Não. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Podem vir tribulações, angústia, perseguição, fome, envenenamento, tudo isso, ou perigo, ou fome, ou perigo, ou espada. Espada é morte. E o aguilhão da morte é o pecado. A espada, a morte é a espada do inferno. Ouviram? Ninguém nos pode separar do amor de Cristo. Eles virão contra nós e vão ser despedaçados. Eles intentarão acusação contra nós e nós seremos justificados. Eles poderão nos condenar, mas não seremos condenados, porque nós somos livres. Fomos absorvidos. Fomos absorvidos. Aleluia. Um dia nós éramos condenados por causa dos nossos pecados, mas quando nós o aceitamos, fomos absorvidos da nossa condenação. Agora somos livres. Quem mais vem aí um homem, um incircunciso, para te condenar? Você ria na cara dele e disse, você vai me condenar? Paulo, condenado na cadeia, pena capital, mas ele dizia que ele era livre. Era livre, que as cadeias não conseguiam lhe condenar. Ouviu? Nem a morte. Se a morte física chegar, a morte não conseguiu te condenar. Porque não pode te separar do amor de Deus. Eles vão matar o corpo e a alma estará nas mãos, aleluia, daquele que está sentado à direita do poder. E não fizeram nada, te ajudaram a chegar no céu. E quem é que disse que eles podem matar você sem que aquele que está sentado à direita do poder, que intercede por você, te entrega nas mãos deles? Não é possível. Que garantias, pá! Esse é o povo que tem mais garantias, o povo mais... Não tem outro povo na terra senão o povo que se chama cristão, que tem as garantias, que tem proteção, bênçãos, tudo, que vai viver eternamente. O resto tudo, eles acumulam riquezas, fama, glória, olha. Assim como a flor da erva, assim a glória dos humanos. Morreu a erva, caiu a sua flor. E o nome se apagou, uma lâmpada se apagou. Para que adiantou? Acumular fortuna. Matar outros. Envenenar os outros. Não adianta nada. Destruir os outros. Mas não se esqueçam, há uma eternidade. O inferno é real. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Ouviu? Essas são as tribulações.
Aquele que disse que as tribulações não nos separam do amor, agora está a dizer que por nós amarmos o Senhor, todos os dias somos atribulados, todos os dias somos perseguidos, todos os dias somos peneirados, todos os dias somos provados por te amarmos. Mas as provas não nos matam, nem tampouco nos condenam, nem tampouco nos separam do amor de Deus. As provas nos aproximam ainda mais do amor do nosso Deus. As provas nos exaltam, nos promovem, mas é incrível. Então, vocês são uma bênção, mas só sereis uma bênção se vocês permanecerem no Senhor. Não saiam do barco, não. Não saiam da estrada. Depois que vocês acharam o caminho, permaneçam. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem ninguém, potestade, presente, por vir, nem altura, nem profundidade, céu, inferno, nem alguma outra criatura nos podem separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada nos pode separar do amor do nosso Deus. E esse amor foi manifesto no seu Filho Jesus, através da sua morte no Calvário. Nada e ninguém nos pode separar do amor de Jesus Cristo, do amor do nosso Deus. Oh, Ele nos amou tanto, de tal maneira que até o seu Filho, Ele não rejeitou entregar por nós. Então, preste bem atenção. O Elias veio para pôr ordem na terra. Nesse momento, se vocês não sabiam, há pânico no mundo do espírito. O pânico é muito grande. Se engana quem pensa que não falaria, ainda que seja a miúde. O pânico é muito grande. É terror na terra. Principalmente em Angola. Porque não é brincadeira, não. A coisa está feia. O juízo de Deus é visível. Não é brincadeira, não. A palavra de Deus está muito rápida ou muito veloz. O cumprimento da palavra de Deus está em uma velocidade muito grande. Muito grande. Os outros estão vivos, estão a estremecer, estão a se borrar nas calças. Eles sabem que serão as próximas vítimas. Não é brincadeira, não. Ouviram? E agora? Alguém teria me dito assim, que está a pensar que vamos lhe entregar o reino na bandeja? Ele está enganado. Alguém me mandou esse recado. Ele pensa que vamos lhe entregar o reino na bandeja? Está enganado. De graça. Aí é. E vem uma voz só e diz assim, louco, hoje mesmo você vai descer lá embaixo e o que você acumulou, para quem servirá? Seres humanos não tenho palavras, não consigo encontrar um nome para chamar aos humanos. Mesmo sabendo isso que Pedro disse, não Judas, mesmo sabendo que são dignos de morte, mas ainda assim cometem essas coisas, e não somente as cometem, consentem com os que cometem essas coisas. Bem falou o apóstolo Judas que eles são como as ondas do mar que traz todo o lixo, toda a abominação. São nuvens sem águas, estrelas errantes, árvores desarraigadas, 2 vezes mais, estrelas escuras, pretas, como dizem aí os ingleses, Black Star. Os franceses não se dizem que é, não sei o que é noir. Estrela em francês é o quê? Gaspar, noir. Sei que noir é o negro. Estrelas negras que estão reservadas nas cadeias da escuridão eterna. São como animais irracionais. São como animais irracionais que são presos nas armadilhas, mas ainda assim falam o que eles não sabem. Falam à toa. Vituperam as dignidades. Eles deveriam étoile, sim, étoile noire. Étoile noire. Vous autres, au niveau de votre vie, étoile noire. Étoile noire.
Black Star, Black Star, Black Star. Vocês são estrelas negras. Pá. E agora? A coisa está feia. Se ontem, há 5 anos, vos disse que o mundo nunca mais será o mesmo, muito mais agora. São teimosos. Eles se esqueceram que o pai deles é um mercenário, que abandona eles na hora do perigo. Mas o nosso Senhor, o nosso pastor, deu a sua vida por nós. Aleluia. Agora cessou a morte, o corpo, o sangue, a carne. Já não pode mais morrer. Se quando ele sentiu dor, enfrentou a morte por você, agora que é espírito, que não é invencível, que recebeu todo o poder nos céus e na terra, está aí. Nem com isso, quando os outros verem isso, vão vir se render. Ainda vão continuar com suas blasfêmias, vão continuar com suas arrogâncias, vão continuar com suas incredulidades, vão continuar com suas oposições. Ok. Outros vão seguir o mesmo caminho. Porquanto Elias não veio para fazer brincadeira, não. Para endireitar os caminhos. Ok? Veio para punir, destruir os atrevidos, arrogantes, os feiticeiros. Na boca de Elias se aplica a palavra ao bruxo, não deixarás viver. Mas o bruxo que se arrepender vai viver. Aleluia. Amém. Vocês entenderam? O céu é melhor que a terra. Então fiquem firmes para irem para o céu. Tudo que tenta te impedir para a caminhada no céu, deve renunciar a isso. Tudo que seja oposição, obstáculo, problema para ir para o céu, tira isso. Tudo. Por isso Jesus disse, a tua mão está a te escandalizar, é melhor cortar ela. O teu pé, corta ele. Melhor é entrar só com uma mão no céu do que com as duas no inferno. Que significa que tudo que tentar se opor no caminho para o céu deve renunciar, deve rejeitar, deve amputar isso. Amém? Quão grande és tu, Senhor Jesus. Aleluia. O tempo está cumprido. Isso que vocês estão a ver que aconteceu é uma montanha muito grande que caiu. Uma fortaleza muito grande. E Elias veio para bater os montes outeiros, e assim os vales serão erguidos. Não se pode erguer os vales sem primeiro abater os montes outeiros, porque enquanto os montes estão de pé, os vales são escravos. Está entendendo, né? Enquanto os montes estão de pé, os vales estão na cadeia. E para libertar os vales, tem que destruir os montes. É isso que Jesus falou. Ninguém poderá entrar na casa do valente para poder repartir o seu despojo se primeiro não vencer o valente. Enquanto o valente está armado, ele terá em segurança tudo o que ele possui. Mas, sobrevindo o outro maior que ele, então vai tirar-lhe a sua armadura, vai amarrá-lo e vai repartir seus despojos. Os vales jamais serão erguidos ou então exaltados se os montes não forem derribados, porque os vales vão substituir os montes. Os vales vão substituir os montes. Então, se os vales vão substituir os montes, vão ser erguidos, elevados, exaltados, tem que bater os exaltados do inferno. Tem que derribar os montes. Uma grande montanha caiu. Aleluia.
Agora, as condições criadas para a colheita da Blue, o despojo da Blue, eis aqui o valente foi maniatado. Entenderam? Estou a falar em mistérios, em enigmas. Quem é que compreendeu? Há condições agora de repartir o despojo da Blue. Há condições agora da colheita do mar. Há condições agora do mar dar seus mortos. Há condições agora, sim, de pescar no mar grande. Agora deixaremos de pescar no rio. Estamos em condições para irmos agora no mar e pescar os tubarões do mar, todo tipo de peixe, porquanto, mesmo o mar sendo sujeitado, havia um valente que tinha prevalecido sobre o mar. Então, o valente teria mantido em segurança tudo que era dele, porque tinha sua armadura. Agora que veio um outro maior que o valente, repartirou primeiro a armadura dele. Isto é, venceu ele e maniatou. Agora chegou a hora de despojar o valente, de repartir o seu despojo. Essa é a glória da segunda casa. Quem compreendeu? Compreenderam? Caminho aberto. Porta aberta. O processo está encaminhado. Um certo dia, eu cheguei até vocês e vos falei. Eu sei que vocês estão entendendo. Que eu fui até a frente ao cemitério. E fui devolver as 30 moedas de prata. Essa é a morte. E naquele mesmo dia, os portões do cemitério estavam escancarados. E uma voz soou: agora será despojado a Blue. E outra voz soou: a lua vai brilhar. E os ndoques vão perecer. Com loucura, demência. Ouviram? Outro dia, tive uma visão. Depois que morreu o príncipe da Roma, a princesa de baixo, e que eu teria tomado a quinta da Roma, e tinha muitos frutos, muitas árvores, aliás, e os frutos eram verdes, e as árvores estavam carregadas. A antiga quinta da Roma se tornou minha. E me apareceu um padre. E esse padre agora é um revu, chamado Paquis. E ele não foi para resgatar a quinta, nem para discutir a quinta. Reconheceu que aquilo era minha posse, mas que os frutos ainda eram verdes. E o padre perguntou-me se já teriam começado os milagres, as maravilhas. E eu disse que já sim, a meio gás, claro, que os mortos já tinham começado a ressuscitar. Eu falei, uma pessoa morta ressuscitou no hospital. E eu vi, estava a se edificar casas naquela quinta, que eram minhas casas. E seria um internato aonde seria recrutar um grande exército, e os frutos estavam maduros, aliás verdes, somente as primícias estavam amadurecendo. Ok? Enquanto o valente está armado, ele tem tudo que ele possui em segurança. Sobrevindo um outro maior que ele, eu sei que vocês queriam ouvir uma resposta de mim. Então, começa, ou então vai repartir o seu despojo. Vocês sabem o que eu estou a falar. O defensor da segunda casa.
O número 2 na linha da sucessão. Então, totalmente tomado o parlamento sem restrições. Lá na Iurde que fazíamos assim. Quem da Iurde sabe. Sem restrições. Mas importa caminhar hoje, amanhã, até o 8º dia. Então seremos consumados. Mas o caminho está aberto para a grande colheita. A grande colheita. A colheita do mar. Como assim colher no mar? Sim, vamos colher no mar. O mar vai dar os seus mortos. Vamos pescar muito peixe. Ok? Mas a situação vai ficar muito feia ainda. Porque o Principado vai ficar mais furioso do que já estava furioso. O camionista tombou. O barco virou. O barco virou. Diga amém. Por isso, ainda temos uma caminhada. O Principado vai se tornar mais furioso ainda, como nunca ele ficou. Mas ele não pode tocar na semente de Elias. A resposta será violenta. Essa é a resposta da vingança. Mas tu que me ouves, não saia da estrada. Não fuja do barco, não. Ok? As ondas vão assoprar. Os ventos vão assoprar. Mas é mentira. Nada nos vai separar do amor de Deus que está no seu Filho Jesus. Nem a tribulação, nem a espada, nem a morte, nem o porvir, nem o presente, nem a profundidade, nem a altura, nem a fome, nem nada. Nada, absolutamente nada. Aleluia. Pois Jesus Cristo é por nós. E quem será contra nós? Vocês estão a levar isso de ânimo leve, né? Eu não quero entrar na profundidade. Como africano que sou, temos algumas regras básicas. Os africanos sabem o que eu estou a me referir. Mas que a revolução vai triunfar. Aleluia. Alguém disse que os ventos fortes virão do norte. Não. Virão do oriente. Ventos fortes vão assoprar desde o oriente. E Angola vai se achar atolada. Muito sangue. Amém. Como escreveu a Maria, para o bom entendedor, basta uma palavra. O Oriente vai aquecer-se. Sim. Maria da Luz disse que a dimensão do Pai é muito forte. Isso é uma dimensão. Por isso eu não vos expliquei ontem dos 3 cabelos mais compridos que cresceram mais nos últimos dias. Aleluia. O homem está a somar. Está a seguir. Eu vos disse que o Carmelo do homem agora é com os reis. Não é mais com os gafanhotos, não. Nem com as pulgas. Nem com as baratas. Sabe que todo o sistema está atento com essa mensagem? Quem sabe? Eles estão aí. Mesmo que não estando, mas estão a esperar a partilha.
Rodolfo, boi que acorda cedo, bebe água limpa. E que atrasa, encontra água suja. Os outros já sujaram tudo. É, no Brasil também, afinal, tem sabedoria. Hã? Dos antigos. Sabedoria em enigmas. Dalo yato kota. Vaioca. Beatriz. Beatriz fala muito mundo. Vaioca. Seu boi dormiu, o jacaré abraça ali. É o seu fim. O jacaré abraça. O sistema estará atento toda essa semana para assistir às mensagens do Pai Etel no palácio. Sim. Hoje não pararam nada, vai dizer, oh, hoje quase não falou nada. Você mandou embora os seus pésames e tudo. O mundo nunca mais será o mesmo. Uma pessoa diz que não consegue acompanhar as suas mensagens. A mente não acompanha. Como assim? É de onde esse aí, Brasil? É brasileiro, Rodolfo? Nem os sacrifícios que tem feito lhe serviu de ajuda, pois a palavra do Filho do Homem não falha. Wyoming. Tá ligado? Então, venham no Zoom. Eu vou aprofundar muito mais ainda essas coisas. Hoje, eu convido todos, não atrasem, sem demora. Alguém está doente entre vocês? Começam a receber a cura agora. Quando as barbas dos outros estão queimando, é melhor pôr água nas barbas. Jeremias. Aí no banco também tem sabedoria final. Gamboa, eu já avisei. Entrar no sol é condenar o mundo. Não sabia? Quando o homem entra no sol, condena o mundo. Assim como quando Noé condenou o mundo ao fazer a arca. Sabe o dia que o homem entrou no sol, o que aconteceu? Todos meteram as mãos assim. Ai! E pá! Entrou! E muitos perguntaram, e agora o que vai ser? Acabou! 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 Um dia me gritaram a mim, acabou, acabou. Agora eu que estou a gritar, acabou. O dia que o homem entrou no sol, condenou o mundo. Mundo totalmente condenado. Afonso Simões, um golo de café, né? Esse golo de café é o que faz. Oh, eu vi! Não, aqui mesmo não quero não escrever. Eu vi aqui no Facebook. Disse assim, então boa noite. Quando a casa do teu vizinho está pegando fogo, não cruza os braços. Por que, Manuel? Porque o fogo pode vir na tua casa. Ajuda o teu vizinho, estarás a se ajudar a você próprio. Muita sabedoria hoje aqui. Onde está o Jesus da ressurreição? O homem dos socos. Hã? Aquele que come quizaca é que fica com os dentes verdes. Você já está falando mesmo das macaias, das folhas. Você mesmo é as macaias. Quem não sabe o que procura, não entende o que encontra. Grande alvoroço no arraial. Não é brincadeira. Ah, esqueceram do jogador mais perigoso?
Todos estão doentes, sejam curados. Alguém da África do Sul escreveu: Deus se lembrou de nós. A equipa desfaleceu. Essa equipa já não existe. Essa equipa levou goleada. Mas logo, estamos juntos. Eu vou fazer uma última oração. Talvez você esteja a pedir alguma coisa aí. O meu Deus te abençoe em nome de Jesus. O meu Deus te guarda, te livra de todo mal. Se alguém está a interceder por alguma causa, receba. Se alguém está doente, seja curado. Receive, sister, receive healing. You are healed. No pain, reçois la guérison. Au nom de Jesus, in the name of Jesus. Reçois le travail, Job. Receive, Job. In the name of Jesus, ao nome de Jesus, que todos sejam abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus abençoe. Mas logo nos encontramos. Tchau.